E é transportado e lançado lá no Éden. Nós falamos muito que Adão e Eva vacilaram, né? Mas quem disse que Deus abandonou a família? Eles não estavam no jardim, mas Eva tem que sofrer de parto, gritar, e de Adão tem que sacudir a terra para fazer o alimento, mas em todo o tempo Deus vai deixar coisa. Deus continuou perpetuando a família até os dias, hoje da nossa pequenina ali, David. Até hoje Deus é pela família, né? Quando nós estamos de joelho, essa família está de pé. Então nós sabemos que devemos sempre estar aqui de joelho pela nossa família, né? Eu tenho um tempinho aí, que Deus vai abençoar aqui. Eu queria convidar, é uma passagem que os irmãos já conhecem, já foi uma pregação que eu sei que há um tempo atrás, sobre a vida do rei Josafá. Quem lembra do rei Josafá? Josafá acabou com os inimigos, tacou a lança, tacou a espada, matou, deu pedrada, arrancou a cabeça, fez acontecer. Sim ou não? Não, né? Aleluia. Como o rei Josafá vence essa guerra? Canta aí, Sandrinha, um pedacinho da música aí, que eu falei contigo, só um pedacinho. A batalha do Senhor, né? Como é que canta esse louvor, a batalha do Senhor? Aí, está tímida? Cadê a igreja do novinho? De novo. 3, 2, 1. Cantar ao Senhor, canta alegre som, erga a voz para o seu louvor, um canto vencedor na tribulação, que somente a batalha é do Senhor. A batalha é do Senhor. Cadê o restante? Algo mal te encontrar, confia no Senhor. Pois Ele não te deixará, Ele sempre perto está. Você pode erguer uma nova canção, porque a batalha é do Senhor. Glória a Deus. Canta ao Senhor com alegre som, erga a voz para o seu louvor, um canto vencedor na tribulação, que somente a batalha é do Senhor. Glória a Deus. Segunda Crônica 20, 1 ao 30. Se eu conseguir avançar aqui, os irmãos já pegaram. Pode repetir, irmão. Segunda Crônicas 20, do 1 ao 30. Segunda Crônicas 20, do 1 ao 30. Tá achando? Vamos lá? Depois disso, os Moabitas e os Amonitas, com alguns dos Menuitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto, já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gede. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se o povo que vinha de toda a cidade de Judá para buscar ajuda do Senhor. Josafá se levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo. Senhor Deus do nosso antepassado,
Não és tu, ó Deus, que está no céu? Tu dominas sobre os reinos do mundo. Nas tuas mãos estão a força e o poder, e ninguém pode se opor a ti. Não és tu, o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra diante de Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra a teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós não nos apresentaremos diante de ti neste tempo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu não ouvirás e não nos salvarás. Agora, aí estão os amonitas, moabitas, habitantes dos montes de Seir, cujo território não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao vir expulsá-los da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que vai fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com as suas mulheres e seus filhos, até os de Gomer, estavam em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Jaziel disse: escutem todos que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim diz o Senhor a vocês: não tenha medo, nem fique desanimado por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Por aí, até o 15, a de vocês. A gente vemos que os inimigos que Deus não destruiu quando o povo de Israel sai do Egito, eles se avançam em direção à terra prometida, mas ali eles não passam para destruir aquele povo. É o mesmo povo que se levanta depois lá na frente para tentar destruir o povo de Deus. Mas que a gente acabou de cantar, né? Não tenha medo, não fique desanimado por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas a batalha é de quem? É de Deus. É uma batalha que muitas das vezes nós, se não consultarmos ao Senhor, nós não vamos conseguir vencer. Os inimigos são muito ferozes, nós atribuímos os inimigos muitas das vezes a demônios, a entidade, a isso e aquilo, mas o maior inimigo às vezes é a nossa incredulidade, que nos faz acreditar que o nosso Deus não é poderoso e enorme para fazer nós nos vencer. E às vezes temos medo do inimigo que se levanta, às vezes temos medo daquele que proclama sobre nós uma maldição. Quando eu vejo a história de Davi, aquele menino pequenino, eu fico maravilhado. Eu faço assim, ó, se eu pudesse dar uma abraçada, beijar Davi na hora. Imagina um grande exército de homens guerreiros de Israel, soldados valentes, de espada, de escudo, lança, que fazia, acontecia, e de repente se levanta um grande exército através de um só homem chamado Golias, que até o rei Saul ficou com dor de barriga quando viu. A Bíblia não diz isso, né? Mas vamos dizer, quando a gente tem medo, dá um reverter logo na barriga, né? E alguém que não conseguiria, acreditava que Golias era maior que o próprio Deus de Israel, que ali Saul já não tinha nem fé, nem acreditava no Deus que servia. E Deus pega um menino, o menor da sua casa, menosprezado, que vai ali simplesmente por intermédio do seu pai, mas porque o próprio Deus colocou no coração do pai de levar um alimentozinho para os irmãos. E quando o menino chega lá, ele conta aquele cara lá desde a infância, um gigantesco lá, afrontando, e dá só um. Olha que afronta. Israel na linha de guerra, vários soldados habilidosos,
afrontar aquele exército. Então, até o rei fugiu, até o rei foge. E Deus pega aquele menino, através dele, e fala: Israel, a batalha não é de você, não, a batalha é minha. Olha como eu vou fazer, olha como eu vou agir. A batalha não é de você, não, Israel, a batalha é minha. E Deus se manifesta na vida de Davi. Eu fico pensando como que o rapaz pega aquela pedrinha dele. É funda, né? Funda, né? E acerta, vamos dizer, hoje mira, né? Quando eu jogava bola de hoje, eu sempre errava. Sempre perdia minha bola de hoje, porque eu nunca não acertava. Então Deus, quando aquele homem ali, Jaziel, ele vai ali, que com certeza é um profeta, é alguém que Deus usa para falar com Israel, fala: ó, não tenha medo e fique desanimado por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, é de Deus. Você já lutou alguma guerra que você tinha o Deus dela e você perdeu? Com certeza. Toda guerra que você tentou guerrear sem Deus, você perdeu. E às vezes muito teu inimigo era pouquinho, tá? Era você mesmo. Mas você tinha o Deus da guerra. E lá, como diz o Salmo, vai dizer: aquietai e saber que eu sou Deus. Você não quer se aquietar. Você fica agitado, você quer resolver com seus braços, você quer fazer, você nunca vai vencer. Sem mim, nada. No dia que você entregou a sua vida para Deus, você confiou os seus projetos, você confiou a sua história, você confiou todos os seus sonhos na mão dele. Se você tentar regar por si mesmo, você não vai conseguir. E tem sido frustração de muitos de nós, querer passar à frente de Deus. E vamos lá para o 16. Amanhã desça contra eles, eis que virão pela Sudedezis, e vocês encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Tome posições, permaneçam firmes e veja o livramento que o Senhor dará ao Judá e Jerusalém. Não tenha medo, não desanime, saia para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e Jerusalém prostou-se em adoração diante do Senhor. Então os levitas, então os levitas, descendentes dos esquatitas e dos... Volta lá para o 19. Então os levitas, descendentes dos esquatitas e dos coraitas, levantaram-se e louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Perdãozinho. Volta. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coraitas, levantaram-se e louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Ele falou para a guerra, sim ou não? Sim. Houve uma ordenança para eles ir para a guerra, mas eles ficaram assim de pé, sem fazer o quê? Sem fazer? Nada. Ou eles fizeram alguma coisa? Não. Eles ficaram lá. Mas quem tinha que fazer? Está ali. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coraitas, levantaram e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Eles começaram a fazer aquilo que vocês começaram a fazer aqui no início. Cantai ao Senhor com alegre som. Imagine que fosse esse hino que estava cantando no dia lá. Será que o cara que faz, o compositor desse louvor já não estava lá nesse dia lá, cantando esse hino lá? Cantai com alegre som? Vamos lá, avança. De madrugada foram ao deserto de Tecoa, onde estavam saindo. Josafá lhe disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão êxito. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para que cantasse e louvasse ao Senhor pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército com um cântico: dei graças ao Senhor, pois seu amor é leal. Segura essa aí, Dãozinho. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para que cantassem e louvassem o Senhor pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército
com o cântico: dê graça ao Senhor, por seu amor é leal e dura para sempre. Olha que forte, olha que forte. Nomeou alguns homens para que cantassem e louvassem o Senhor. Como é que vai dentro de uma guerra, que a guerra é espada, é escudo, é pedra, é lança, vai os homens cantando: dê graça ao Senhor, por sua mãe leva para sempre. Imagina os inimigos vendo, talvez eu vendo: pô, vocês estão de brincadeira com a gente? É isso mesmo? É isso mesmo que está acontecendo? A gente tem para cima desses caras, querendo matar, arrancar a cabeça deles, eles estão vindo cantando música para a gente. Para eles, talvez era afronta, mas para Deus, o socorro era a vitória, né? Deus não queria provar que era Deus através de derramar sangue, porque naquele momento o sangue não poderia estar na mão de Israel. E você vai entender no final: o sangue não estava na mão de Israel, o sangue estava na própria mão deles, porque Israel não levantou espada, Israel não levantou lança, Israel não levantou pedra, não levantou nada. Israel só louvor. Cantai ao Senhor com alegre. Sim ou não? Foi ou não foi esse dia assim, esse louvor? Eu creio que foi esse louvor, né? Pode falar assim. Quando começaram a cantar e entoar louvor, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Segura. Quando começaram o quê? A cantar e a entoar o quê? Louvores. Aleluia, louvado seja Deus. Então nós vemos que tem guerra, não precisa a gente ficar apavorado, maldizendo ninguém, apedrejando ninguém, querendo tacar a espada em ninguém, querendo fechar ninguém, puxar o cabelo de ninguém, dar suco em ninguém. Simplesmente quando vocês estão no processo, aleluia, você começa a cantar, muito louvor do Senhor entra no processo. Eu quero dar um testemunho rápido. Eu estava passando por um processo. E eu me lembro que muitas das vezes eu estava na portaria, eu estava ali. E Deus sempre usava uma criança. Vamos falar que isso aí é para a glória de Deus. Dá uma pequena. Eu estava, acho que esse dia ela era mais pequenininha. E a Esther, ela parava do meu lado da minha, ficava cantando para mim, louvando para mim. Como era pequenininha, eu não dava muito ênfase, né? Mas ela sempre ali me abençoava. E uma vez ela cantando, louvando, eu estava muito passando por um processo. Só que assim, ela começou a louvar de uma forma que ela não roubava. E ela cantou muitos louvores, mas um louvor que ela cantou para mim, no título: nada temerei, sei. Aí eu fui para casa. E você vê que alguma vez cansou aqui na igreja. Porque o Felipe, ele sabe que foi um louvor que me impactou. Mas Deus sempre usou a quem eu menos esperava para falar através do louvor. A sua guerra hoje não é vencida com pau, com pedra, com guerra, não. Vai se levantar um louvor e cadeiras vão se abrir. Inimigos vão ser vencidos. Basta somente adorar e louvar. E como ela saía, eu não sei. E ninguém mandava não, meu querido. Não é o pai e a mãe que mandava não. Era uma coisa espontânea que aquela criança fazia na minha vida. Chegou um ponto, eu falei assim para mim: menina, essa criança é diferente. A Sara é uma bênção. A Sara é uma bênção de Deus na sua vida, vai continuar sendo uma bênção, mas a Esther é muito diferente. A Esther recebeu um dom que eu não sei explicar. Ela tem um dom de adoradora, ela tem um dom de levantar, ela tem um dom de edificar. Ela não está nem aqui, para tu ver. Essa que eu tenho até não precisei falar. Mas através dos louvores que ela ministrava na minha vida, ela me ajudou. Ela mostrou que eu poderia confiar em Deus. E Deus é uma criança. Talvez foi a profetinha
profetinha, que se fosse escrito a Bíblia hoje, ia botar o nome da profetinha, aquele nome era diferente ali, Jaziel, mas essa foi a mistéria que me abençoou. Eu não precisava me desesperar, eu não precisava descer o braço de ninguém para tentar resolver minha causa. Mas aquele louvor que foi entoado, cântico ao Senhor, aqui foi me edificando. Foi me edificando, foi me edificando. E quando canta em louvor, o Senhor arma selada com os inimigos. Pode avançar a mãozinha. Os moabitas atacaram os dois montes de Seir para separá-los, para a destruição e aniquilá-los. Depois de massacrar os homens de Seir, ajudaram a destruir uns aos outros. O que diz? Quando Israel, os homens estavam louvando, quando os homens estavam lá entoando louvores ao Senhor, eles estavam se matando entre si. Tanto que está dizendo, os moabitas primeiro atacaram os de um monte de Seir. Quando eles matam eles, depois eles se matam uns aos outros. Não precisou Israel puxar a espada. Eles mesmos entre si lá, se matando lá, para avançar. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avistava o deserto e olharam para o imenso deserto, viram somente cadáver no chão, ninguém havia escapado. Israel teve que usar espada, Israel teve que usar lança, porque aqui que foi ministrado através do profeta: entoe e louve somente o Senhor, que vocês verão um grande livramento que vós vão receber. E a gente tem que compreender que a Bíblia não só foi a Bíblia do passado, a Bíblia foi do passado, ela é hoje e eterna, até o dia que o Senhor tomar a sua igreja. Quando ele tomar a sua igreja, a Bíblia já não vai valer como guia de fé para ninguém. Depois que a igreja estiver no céu, lá no Nova Jerusalém, pode pegar aqui até queimar ela, jogar no fogo, jogar, queimar, rasgar, que não vai ter, porque se cumpriu o que está escrito aqui nessa palavra. Mas enquanto Jesus não voltar, a palavra vai ter prioridade, amém? Avança lá. No quarto dia, eles se reuniram no Vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso até hoje esse lugar é chamado Vale de Beraca. Irmão, deu 24? Aí já. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os encheu de alegria, dando vitória sobre os inimigos. Versículo 7. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os encheu de alegria, dando vitória sobre os inimigos. Olha que forte. Imagina. Mexer com a espada cansa não cansa. Jogar, bater com a marreta não cansa não? O ponteiro machuca da calma? Israel não precisou. Está bem? Israel só teve que estar louvando. Louvar cansa. Tá? Só se você cantar direto, mas você precisa cantar direto. Você vai aprendendo aí que a corda vocais espiritual, que homens e mulheres de Deus vai ter que cantar em todo tempo. Lá não tem como ser capaz de cantar. Mas eles não estão fatigados pela guerra. Eles voltam alegres, cheios de alegria, dando vitória sobre os inimigos. Eles viram o inimigo destruído, mortos, mas eles estavam sobre o quê? Se Israel entendesse como é que vencia uma guerra, Israel não levantava uma espada. No dia de Josafá foi dessa maneira. Os inimigos caíram, se matando uns aos outros, pela simples arma. Simples não, né? Por uma arma sobrenatural, que esta só posicionou, louvor e adorou, louvor e adorou, louvor e adorou. Quando você louva e adora, Satanás ele bate de retirada rápido. Porque o louvor, ele entende que o louvor é o nosso Deus, ele não vai receber esse louvor, ele não vai receber essa adoração. Quando a igreja começa a louvar, ele fica irado, ele grita. Você não ouve, ele está gritando, está ringindo, que nem leão aí, procurando pagar. Mas começa a louvar. Cante ao Senhor com alegres. Esse louvor, quando eu estava lendo, esse louvor veio na minha mente, eu não lembrava do louvor. Eu quero cantar o louvor, eu não sabia. Sabe, Deus me deu um louvor aí, mas
Não, deixa eu lembrar que eu me lembrar de canto assim para você discernir esse louvor. Aí tu vai cantando, não, esse aqui não, não, daqui não. Aí eu vim para a igreja hoje, cara, cadê o louvor? Nada. De manhã na escola bíblica, eu sempre canto um. Qual que eu canto na escola bíblica de manhã? Vem para adorar. Todo que tem oportunidade, eu canto esse louvor. Vem para dizer que te amo, Pai. E sai para a oração. Então, eu estou tentando lembrar. Começou, aí chegou um lado do Sandrinho. É esse aqui, ó. É batalha do Senhor, mano. Já lembro da música, então já sabe qual é a música. E eu já subi para cá com isso no meu coração. Se eu louvasse nessa manhã, então se louvar, tanto é que quando eu lá em casa, que eu não sei louvor, eu faço nessa. Eu começo, bato nela para continuar. Ela sabe disso. Então assim, se eu trouxesse somente esse louvor e não trouxesse a mensagem da Bíblia, vocês verem que eu me orei pela palavra. Não foi por falta de temor e temor não, tá? Porque a palavra ela fala por si. Ela já apresenta no coração dos irmãos, amém? E se eu só louvasse esse louvor aqui, os irmãos iam entender. Como foi perguntado, Josafá venceu a guerra como? Com lança, com espada, os irmãos. Alguns irmãos já, não, porque os irmãos já conhecem essa palavra. E avança mais uma vez ali, terceiro. Entrar em Jerusalém foi ao templo do Senhor ao som de lira, harpa, segura aí. Entrar em Jerusalém e foram ao templo do Senhor ao som de lira, harpas e o quê? Aleluia, oh glória. Eles venceram a guerra, mas eles deixaram de adorar. Para onde eles foram? Eles foram para casa para comer o buchado. Os casados voltaram para casa para coabitar. As crianças voltaram para ficar brincando. Não, eles foram para o templo do Senhor ao som de lira, harpas e trombetas. Eles continuaram propagando adoração e louvor pela causa da guerra vencida, sem ter que sujar a mão deles com sangue. Eu acho que quando Israel para e vê, eu acho que acaba aquela adoração, acaba aquele momento de adoração ali, que cada um chega da sua casa. Que guerra facinho, né? Não fizemos nada. Fizeram assim, louvaram, guerrearam. Imagine você quer construir a tua casa dos teus sonhos e você ficar sentado sonhando assim, ó. Vai ser alguma casa? Não vai. Você vai ter que cimento, tijolo, mas as guerras espirituais que nós não conseguimos enxergar com esse olho terreno humano, quando nós abrimos nossos olhos espirituais, a batalha do Senhor e nos dá vitória. Você é uma vitória ou não é? Você tinha tudo como está aqui hoje. Há 2000 anos atrás, lá na Gólgota, no lugar que chamava Caveiro, no madeiro que era maldição para aqueles que morriam sobre o madeiro, Jesus fez mal por ti. Você guerreou alguma coisa? Você batalhou alguma coisa para você ter salvação hoje? Quem guerreou por você? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, amém? Que entregou o seu Filho unigênito por amor a cada um de nós, para que aquele que não pereça, mas tenha aqui a vida eterna. A batalha foi tua? De quem foi a batalha? A batalha é do Senhor. Aleluia. Diz que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Satanás achou que tinha vencido, mas ao terceiro dia, naquele lugar ali que hoje pela manhã buscava, mulher porque busca dentro mortos o que vive. A batalha é sua? A batalha é do Senhor. Aleluia. Ele venceu as tuas guerras, ele venceu as tuas lutas. Talvez você está com um problema na tua casa, na tua família, que você acha que você não vai conseguir. Ei! A guerra não é sua, a guerra é do Senhor. Louva Ele. Tem um louvor que fala assim:
Mãe, teu filho vai voltar, pai, mãe, o pão vai faltar, né? A guerra é sua? Está falando de quem? De você ou do Senhor? Está dizendo que o filho vai voltar. Está dizendo que o pão não vai faltar, pai. Quem leva provisão para casa é quem? Quem leva provisão para casa é meu pai. Meu pai que compra a comida. O pai que talvez está desempregado e na hora de espera está vazia. Ele quer, meu Deus, o que eu vou fazer? Meu Deus, o que eu vou fazer? Deus, Ele provê por você. Porque a mãe que o filho vai voltar, porque foi a mãe que 9 meses chorou e gemeu, que aquela criança aqui, foi a mãe que teve que ficar chorando, gritando de dor, para a criança sair. Uma foi cesariana, não, chorou, gritou, né? Sim ou não? Então você entende? Até o louvor como foi feito. Porque é o Senhor que está cuidando de você, meu querido. É o Senhor que está pelejando tua guerra. No dia que você se converteu e entregou, Ele te aceitou, Ele te aceitou. Ele declarou que sobre a tua vida há uma promessa, que Ele vai te guardar, que Ele vai te proteger. Se você confiar nele, as tuas guerras, e falar que não é minha, e deixar na mão dele, Ele vai trabalhar e vai guerrear por você. O Salmo 46 diz: aqueitai de saber que eu sou Deus. Aleluia. A guerra não é nossa. Nós não vamos conseguir. O inimigo que guerreia contra nós é feroz. Ele é invisível. Ele é o anjo do Senhor que caíram em desobediência. Será que eu, como Ronaldo, eu trabalhei na libertação há um bom tempo, de joelho, de lá, de banco para trás, rodopia. Imagine se naquele dia o Senhor saísse e me deixasse sozinho. E aí? Como aqueles caras lá, aqueles amigos lá, sai em nome de Jesus que Paulo prega. E aí? O Senhor não entra no processo, Jesus não entra, e os caras apanham. Mas nós que temos confiado no Senhor, como se faz com o seu Senhor? Guarda minha casa. Senhor, guarda meu casamento. Senhor, guarda meu filho, minha filha. Ele não está nos seus caminhos, Senhor. E isso tem me fragilizado, eu não tenho dormido. Quando acontece alguma coisa, eu já fico desesperado. Vai adiantar você ficar desesperado? Você vai conseguir proteger teu filho 24 horas. Quando você dorme? Se teu filho, infelizmente, você tem uma convulsão dormindo, você pode proteger teu filho. Quando teu filho sai do colégio, lá no teu colégio, lá no colégio dele, você vai conseguir proteger teu filho. Ela falava com Deus: Senhor, eu tentava guardar minha vida de todas as formas, eu não consegui proteger minha filha. Mas como entendi que quem guarda a nossa família é Deus, que a guerra não é minha, dele, e Ele falou, Ele tomou para si a minha guerra. Ele tomou e falou: descansa, e você vai saber que eu sou Deus, o Deus que faz o céu, Deus que faz a terra. Avança aí, vamos, Senhor. O temor de Deus veio sobre todo o reino daquele e as terras, quando souberam que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. O rei de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Todos que ouviram que o Senhor tinha pelejado as guerras de Israel, todo mundo teve medo. Todo mundo pensou 2 vezes. Não vou se meter com Israel, não. É um povo, é um reino que não usa nem espada. Como é que eu vou lutar contra um povo desse? Como é que eu vou guerrear contra alguém que nem levantou uma espada e nem levantou uma lança? Os caras atrapalham de muito, tudo de linha, vai ter um coral celestial. E a batalha é do céu. Rapaz, olha que coisa forte. O inimigo se matando. Israel, depois, eu até conheci um dos versículos, não vou voltar lá não.
despojo, tudo que o inimigo ficou para trás, seja animais, seja ouro, prata, seja com tudo, e já vai lá depois, ó, sem fazer nada, sem trabalhar, hein? Só louvor. Leva tudo de novo para ajudar para Jerusalém. Vai levando tudo. E não precisou Israel guerrear. Então hoje a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, amém? Mas contra a potestade, os dominadores das forças espirituais do mal que hoje nós lutamos, não é com a força dos nossos braços, amém? Será que nós temos condição? A gente só volta ansioso, né? Está amarrado, sai capeta, sai diabo. Opa, vai, você tem alguém. Você faz isso, confia em você? Tem coragem de confiar em você? Não tem coragem? Se tiver, você vai botar a mão aí. Porque você vai estar querendo falar para Satanás que você pode tocar ele sozinho. Você não pode. Por isso que o general de batalha, o Senhor dos exércitos, aquele que vem saltando pelos montes, é ele que peleja a tua guerra e as tuas lutas. Está difícil aos teus olhos humanos, aos teus olhos carnais, aos teus olhos terrenos, não está acontecendo nada. Abre teus olhos espirituais para você ver o que está acontecendo. O grande livramento que o Senhor tem te dado, o grande livramento que o Senhor tem feito, só louve. Só louve. Então louve. Só louve. Eu não sei louvar, mas eu cantava. Ali alguém me concentrando na RC, olha, estou cantando. O Senhor entendeu que é para ele. Troco letrinha lá no louvor lá, mas estou louvando. Eu sempre cantava. Quando eu cantava assim, fogo no diabo, da cabeça aos pés. Quem dá? Opa, vou para essa não. Mas quando eu entendo, Espírito Santo, ore por mim, eu entendo que esse é o louvor que eu tenho que louvar. É esse louvor que eu entro no Santo dos Santos e não vou mais sair de lá. Eu entendo que eu sou totalmente dependente do meu Deus. E eu falo com o Espírito Santo, falar para Deus aquilo que eu não consigo falar com minhas palavras humanas. Porque o Espírito Santo, ele filtra com as palavras. Aquilo que não edifica, ele tira aquilo que edifica, que pode penetrar no ouvido do nosso Pai, através de Jesus, é claro. Ele leva. Então, por isso que o Senhor me deu essa passagem. A passagem que eu preciso muito mais adorar o meu Deus, muito mais louvá-lo. Não é uma brincadeira, não é uma crítica, tá? Eu tinha muito disso, não critico que a igreja não. Quando alguém estava paz, eu falo assim, para quê? Estou na guerra. Estou na guerra, nada de paz. Hoje eu entendo, a guerra não é minha. É até minha. Mas o general de batalha tomou para si. Por que quando... Eu vou terminar já que eu estou avançando. Por que um comandante ele está sempre à frente de um batalhão? Porque ele tem experiência de um combate. Os soldados ficam atrás da linha do comandante, porque o comandante dá ordenança. Por que Davi, quando manda botar Urias para perecer, ele manda botar Urias na frente de uma batalha ferrenha que ninguém podia ajudar? O nosso Deus nunca vai fazer isso conosco. Todas as vezes que nós declaramos com o nosso Deus de preocupação por uma guerra, por um processo, ele vem e se apresenta na frente. Só basta você confiar. Só basta você entoar louvores a ele. Mas, Ronaldo, é fácil louvar como está passando por prova? Eu acho que é o melhor momento, não? Quem ora muito mais aí contra a prova? Eu ainda patinho, né? Mas eu creio que você ora muito mais quando você está na prova. Quando você está no bem, na paz, a tua oração é de Coca-Cola. Deus do Pai, eu diz amém. Mas como você está na guerra espiritual com uma situação, você ora 1 hora, 2 horas, você chora, você grita. Mas como você está bem na paz, é tudo soberbia, que nem aquele fariseu, né? Pai, eu faço tanto jejum, tanto dodinho de hortelã, quento, que não sei o quê, tanto
com intimidade contigo, pai. Estou com intimidade contigo, não precisa falar muito não, o senhor já sabe, amém, graças a Deus. E não é por muito pedir que seremos atendidos, está escrito em tua palavra, então não basta a mão para o senhor, você já entendeu. Mas quando você está passando por uma prova, uma guerra, a tua fé é diferenciada. Você vai lembrando desde Abraão. O Senhor prometeu a Abraão uma grande descendência. O Senhor prometeu a José que seria um homem próspero. O Senhor prometeu que libertaria o povo de Israel do cativeiro em 70 anos. Você vai falando, você vai rasgando, você vai trazendo tudo. Até no canto vai. Nem conheço, vai no Apocalipse. Ser fiel até a morte e receber. Eu estou sendo fiel, pai. Estou quase morrendo, estou aqui. Cadê a coroa? Cadê a coroa? Não vai vir, não? Cadê a coroa? É isso, o Deus que Ele ouve a oração. E Ele nunca te abandonou. Eis que estarei convosco todo dia da vossa vida até a consumação do século. É aquele que diz: aonde houvesse dois ou mais, em meu nome estarei presente. A vida é a lição daquela oração de quinta-feira. E como se eu não sozinho? Me perdoa, Santo. Eu vou dizer que o Senhor não está oração, está doido? Ele está aqui. Ele está aqui ouvindo a oração de vocês. Sabe aquela oração secreta no teu quarto, quando ninguém ouviu a oração? Que você falou: papai, é eu, o Senhor. Está bravo aí, está difícil. Quase abandonou a sua casa. Quase abandonou o Senhor. Ei, aí a gente fala assim: ó, todo aqueles que abandonar o Senhor da glória será envergonhado e seu nome será escrito no chão. Aí depois o Espírito Santo vem e fala assim: ó, mas só que aquele que vem a mim jamais o lançarei fora. Estarei todo dia na vossas vidas até a consumação do céu. E até aqui nos ajudou o Senhor. Meio-dia, posso ultrapassar muito. Só quero deixar para a igreja, igreja. Você tem uma arma muito grande que você aproxima aquele que é soberano sobre todas as coisas. A Bíblia diz claramente que os 24 anciãos tinham suas coroas e trocam perante o seu Deus. Diz que os anjos, os querubins, os serafins, os arcanjos, em todo o tempo ele diz: santo, santo, santo é o Senhor. E o Senhor se alegra, o Deus se alegra. Mas quando a sua criação, aquele quem Deus criou, começa a chamar papai, velho, seja adorável, nosso Deus se engrandece. Então que o Senhor Deus abençoe esta mãe em nome do Senhor Jesus, amém?